Vamos conversar sobre discipulado, o como discipular, o que é ser um discípulo, o custo do discipulado, o que é ser um discípulo e como se tornar uma discípula do Mestre dos Mestres. Vamos pegar um livrinho, vamos pegar o exemplo de Maria, mãe de Jesus, que foi talvez o mais difícil discipulado de Jesus? Talvez. Vamos então começar esse vídeo. Antes de mais, se é a primeira vez sua nesse canal, sinta-se muito bem-vindo. Esse é um canal com conteúdo cristão que existe para edificar a tua fé, para te abençoar. E temos muitos conteúdos aqui no canal, muitos vídeos que eu vou deixar aqui, todos os que eu mencionar nesse vídeo, linkados aqui na descrição para você verificar e dar uma olhadinha depois. Não esquece de ativar o sininho e deixar ficar e dar uma olhadinha depois. Não esquece de ativar o sininho e deixar o teu like no fim desse vídeo, porque me ajuda muito. Então vamos lá começar. Eu me baseei neste livro daqui, A Mulher a Quem Jesus Ensina, da Alice Matthews. São mulheres do Novo Testamento que inspiram-nos a fazer escolhas. É da Publicações Pão Diário, tá bom? E a gente vai ver aqui, através do exemplo da mãe de Jesus, de Maria, como ser uma discípula do Mestre dos Mestres. Mas o que é ser um discípulo? Bem, ser um discípulo, de acordo com o grego, a palavra grega quer dizer matetes. Matetes quer dizer ser um aprendiz, ou seja, ser um aluno mesmo. Jesus escolheu 12 discípulos para estar ali caminhando junto com ele, para estar formando Cristo neles, ao caminhar lado a lado. A gente começa já por aí. Como discipular? A gente já viu o que é ser um discípulo, que é formar Cristo em outra pessoa. Qual o custo do discipulado? Como discipular na prática? É o que a gente vai ver agora. Primeiramente, essa é uma obra de formar Cristo em nós, é uma obra do Espírito Santo. Mas nós, como discipuladores, precisamos de espelhar Cristo. Para formar Cristo, ajudar o Espírito Santo nessa obra, que é o discipulado, nós precisamos de ter Cristo formado em nós primeiro, certo? Nós não podemos refletir algo que não existe em nós. Então, o primeiro ponto para discipular uma outra pessoa é nós termos um relacionamento de aprendizado, um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto para discipular uma outra pessoa. Só assim nós poderemos refletir Cristo em nós, a esperança da glória. É necessário que nós primeiramente tenhamos já passado por esse processo do discipulado na nossa vida, para que possamos ser um discipulador. Essa é a primeira regra, digamos assim. A segunda para discipular pessoas é: Jesus é o maior exemplo de discipulador. Ele discipulou, como a gente falou no início desse vídeo, 12, muito próximos dele. Então a gente precisa entender que discipular pessoas não é algo que segue uma receita, uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica, uma receita que vai combinar certos ingredientes e que vai funcionar para todos. Não, Jesus é o maior exemplo disso. Ele adaptava a cada pessoa com as suas necessidades específicas, com as suas características, a sua personalidade. Ele adaptava o ensino a cada pessoa, que é única nas suas características. E nós, quando discipulamos outras pessoas para Cristo, nós vamos precisar de adaptar o ensino. Então, essa é a segunda característica do discipulado. Não existe uma regra, não existe um método que vai funcionar para todos, mas vai existir sim um método que aquele que discipula vai precisar de conhecer primeiro a pessoa para depois adaptar o método. Terceira dica para quem quer discipular: não há como ser um discipulador e fazer discípulos para Cristo de longe. Jesus conviveu muito de perto com aqueles discípulos, com eles. Ele convivia no dia a dia. Ele escolheu aqueles 12 para de fato ensinar mais proximamente. Para que nós possamos discipular outras pessoas, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com essas pessoas. Não há como eu ter um discipulado, ser uma discipuladora e não ter um relacionamento íntimo com a pessoa a qual eu pretendo discipular, a quem eu pretendo ensinar o caráter de Cristo. Então, é necessário que eu tenha esse relacionamento primeiro íntimo com Deus e depois íntimo com o discipulando, a discípula que eu estou ali convivendo. Eu preciso conviver com ela. Não dá para ser um discipulado à distância. Não, é necessário proximidade, a intimidade de um relacionamento tal qual Jesus nos mostrou que tinha com os 12 discípulos a quem ele chamou para mais perto, a quem ele chamou para ensinar. A quarta característica para exercermos o discipulado é entender que o discipulado terá um custo. Fazer discípulos para Cristo tem um custo na nossa vida e tem um custo também na vida daquele que está sendo discipulado. Há um alto custo do discipulado. Existe até um livro que é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Eu ainda não li, está na minha wishlist. Mas agora que eu falei de custo do discipulado, eu lembrei de que existe esse livro que pode ser uma boa opção para você. Muito bem cotado, já vi algumas reviews sobre ele e
pode ser uma opção para você que quiser estudar e discipular pessoas para Cristo. A gente vai já falar sobre o exemplo de Maria e como Maria foi uma das discípulas possivelmente as mais difíceis para Jesus e como ela se tornou uma aprendiz e entendeu o verdadeiro chamado dela aqui na Terra. A gente viu que discípulo é ser um aprendiz, a gente já viu as principais características, né, gerais para um discipulado. Agora a gente vai ver o que a Bíblia nos diz sobre ser discípulo. E a gente vê aqui Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Discípulo é colocar Deus acima de tudo. Segundo, Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Ser discípulo é entender que vai ser difícil, vai requerer sacrifícios, vai ter um alto custo. Terceiro, Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer um que não renuncia a tudo o que tem para seguir-me não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Ser discípulo passa a ser menos complicado, menos difícil, menos pesado, porque passa a ser algo concreto na nossa vida, não apenas uma teoria, algo abstrato. Na prática, você deixar, aborrecer, como a palavra nos diz, pai, mãe, irmão e tudo que a gente tem, a ser desapegado dos nossos bens, muitas das vezes, não é? É um alto custo o discipulado vai ter na nossa vida. Porém, quando a gente tem essa confiança de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, está acima de toda a vontade, então a gente entende que ser discípulo já não é algo tão impossível aos nossos olhos humanos e passa a ser algo possível, baseado nesse relacionamento com Jesus. João 8, 27 é outro versículo que nos fala sobre o que é o discipulado, o que é ser discípulo também. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. João 8, 31. Que é algo que vai requerer de nós obediência à palavra de Deus e à verdade, a palavra de Cristo, que é a Bíblia, e a verdade, que é aquela que está revelada para nós. Nós precisamos crer, confiar que a palavra do Senhor é a verdade e que precisamos de ter obediência a ela, perseverar nela, porque ser discípulo de Cristo, para sermos discípulos de Cristo, isso é fundamental. João 13, 35 é outro dos versículos que a Bíblia nos mostra o que é ser discípulo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Amar o nosso irmão. Se nós não amamos uns aos outros, nós verdadeiramente não somos discípulos de Deus. Porque se não há amor para com o nosso próximo, nós verdadeiramente, se nós não amamos nosso irmão que nós vemos, como podemos amar a Deus que não vemos? E ser um discípulo de Cristo, né? São coisas que são contraditórias. E por fim, João 15, 8. Que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 8. Ide a toda criatura e pregai o Evangelho. E de todas as nações e pregai o Evangelho. Existe um ide, existe um esforço, existe um praticar, existe uma ação. Precisamos ser frutíferos na obra de Deus, precisamos evangelizar, precisamos caminhar lado a lado com os irmãos da fé, precisamos encorajar aqueles que conhecem a Cristo e levar Cristo àqueles que ainda não conhecem. Tudo isso é uma ação, não pode ser feito de forma passiva, mas é necessário que seja feito de forma ativa na vida cristã. E isso sim, essas 6 características baseadas nesses 6 versículos, ensinam-nos basicamente o que é ser um discípulo de Cristo. Agora, por fim, para completar isso tudo, a gente vai ver como é que Maria se tornou a discípula do Mestre dos Mestres. Maria Vamos lá? sabia que quando ela teve aquela conversa com o anjo Gabriel de que seu filho viria para a grandeza, que seu filho viria para ser o chamado Filho do Altíssimo, como a gente vê sabia que ele nascera para a grandeza, que ele nascera para ser o Messias, o libertador do povo de Israel e de todo o povo. Então, ela sabia que desde a sua gestação que ela passaria por dificuldades, por sofrimentos, para ser a mãe do Messias. O que ela não sabia é que ela precisaria de se tornar discípula do Messias. E isso, essa realidade, essa confrontação, esse conflito entre ser mãe e ser filha, entre ser progenitora, ter os laços biológicos de sangue com Jesus e ter os laços de fé, como família de fé, como família espiritual
do Messias e com os irmãos na fé, com os outros discípulos, foi algo que Maria teve que aprender. E como de ser discípulo é ser um aprendiz, Maria teve toda a sua vida para aprender. E foi um alto custo, e foi um processo complicado que ela teve sim que passar desde a gestação, quando ela teve que aceitar quando ela aceitou o chamado de ser a mãe do Messias aqui na Terra. Quando aos 12 anos Jesus desapareceu, não é, da caravana, e ela o encontrou muito tempo, alguns dias depois. Ela já estava preocupada, porque como mãe, ela sabia que ela só pensava em encontrar o seu filhinho de 12 anos que estava desaparecido. E quando ela encontra ele, ela até o repreende. A gente vê: filho, por que você nos trata assim? Seu pai e sua mãe estivemos preocupados à sua procura. E o que Jesus responde muito calmo: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Então ela ali foi um choque. Ela teve que parar e pensar mais uma vez: eu não estou diante de um filho comum. Eu estou diante do mestre dos mestres. Eu estou diante do Senhor Jesus, o Messias esperado do povo. Então, tudo isso para ela foi todo um processo. Casamento em Caná, ela estava ali e o vinho acabou e ela disse para Jesus, não é, resolver aquela situação. Até às vezes a gente pensa ser de uma forma até um pouco ríspida. Mulher, o que tenho eu contigo, aquilo doeu, com certeza, para ela como mãe. Situação. Mais tarde, aquela outra situação que a gente também já referiu aqui nesse vídeo, onde ela vai com os irmãos chamar Jesus. Ela estava preocupada porque Jesus estava todos os dias pregando, caminhando, não tinha às vezes tempo para comer, para descansar, etc. E ela como mãe estava ali mais uma vez naquele conflito de cuidar do seu filho e permitir que o seu filho fizesse a obra, a missão de vida dele, o propósito de vida dele, que era libertar o povo e lavar o povo dos seus pecados através, não é, do discipulado aqui na terra, e depois através da palavra viva e do Espírito Santo no céu, nos lavando pelo seu sacrifício na cruz, etc. Então, desde aquele tempo, Jesus falou para ela: quem é minha mãe, meu pai, minha mãe, meus irmãos, senão aquele que ouve a minha voz, que me obedece. Então, mais uma vez ela teve aquele baque, aquele confronto ali entre ser mãe e ser filha de Jesus Cristo. O grande discipulador, o mestre dos mestres, Jesus, ensinou Maria a ir se desapegando dele como filho e ir se inserindo cada dia mais na sua família, como na família da fé de Deus. Então a gente vê essa preparação, porque Jesus sabia, né, desde o princípio o que estava ali proposto, a sua missão, o seu propósito aqui na terra, e nem mesmo se deixou influenciar pela sua mãe, no sentido de que ele não se apegou a nada que pudesse desviá-lo de fazer a vontade do Pai, ainda que fosse cumprir a vontade dos nossos pais, dos seus pais aqui na terra, talvez de protegê-lo, de se esquivar da sua missão, uma missão tão difícil. Porém, ele cumpriu até o fim. Então a gente vê que, apesar de amar muito sua mãe, não permitiu que nada se colocasse na sua missão. Ele cumpriu até o fim. A Maria foi nos últimos momentos de vida de Jesus, lá na cruz, ela ali, olhando para o seu filho, sofrendo, possivelmente como qualquer mãe, né, querendo dar a sua vida para ele. Mas como discípula, ela aprendeu que ela querendo dar a sua vida no lugar de Jesus Cristo, morrer por ele, como nós mães desejamos até e sabemos que somos até capazes de morrer pelos nossos filhos. Porém, ela sabia que mais importante do que a vontade dela, de mãe, era a vontade de Deus no céu que estava se cumprindo, a missão de Jesus. Então a gente vê que ela aprendeu a ser discípula, ela aprendeu a fazer a vontade do Mestre acima da sua. Então, esse é o grande aprendizado da vida de Maria. Naqueles últimos momentos antes da sua morte, foi justamente devolver para Maria a sua função de mãe, dar a ela o que ela tanto ansiava. Ela estava perdendo ali um filho, mas Jesus a amava tanto que Jesus devolveu a ela o filho. Porque quando ele estava ali na cruz, ele disse em João 19, 26 a 27, o seguinte: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. E para João ele disse: eis aí a tua mãe. Então naquele momento em que Maria ali, naquele momento de extrema dor, de extremo sofrimento de uma mãe, ela perdia um filho, mas ganhava outro. Jesus deu a ela esse presente. Ela ganhava uma nova família, não apenas uma família apenas biológica, mas uma família de fé. Nosso último vislumbre da vida de Maria é numa reunião de oração, em que ela está ali com outros seguidores de Jesus, e a gente vê que ela conseguiu fazer essa transição entre família biológica para a família da fé. Ela estava ali no meio dos outros seguidores de Jesus, inserida na família de Deus, na família da fé. Ela conseguiu fazer o processo do discipulado, mais difícil que tenha sido para Maria,
não é? Ela conseguiu que, acima de tudo, ser uma discípula de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então é isso, pessoal. Eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu falo de mulheres bíblicas, mulheres que nos inspiram pela sua fé. Eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa teu joinha, deixa teu comentário aqui embaixo dizendo uma mulher que você gostaria que eu tratasse, que eu trouxesse aqui nos próximos vídeos do canal, que eu vou gostar muito de tentar trazer para você. Um beijo enorme, tchau, tchau!